Senhor Jesus, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, que numa noite como essa está sendo santificada no altar de Jesus. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Eu quero ser grato a Deus por poder estar aqui com vocês, depois de muito tempo, estar revendo aqui Pastor Sevílio e outros tantos amigos que há bastante tempo, pessoalmente, eu não tinha visto. São quase 10 anos que nós fomos designados ao pastoreio, e eu acho que durante esses 10 anos que eu retomei o ministério pastoral, eu não estive vindo aqui. O pastor nos colocou na responsabilidade de um campo, junto com a esposa, e por conta disso, a nossa agenda acabou reduzindo um pouco, e não havia condições de estar cultuando com os amigos. Mas eu estou muito feliz por poder rever o pastor Sevílio. Deus abençoe, pastor, o senhor, a sua família. Toda a bênção que Deus tem derramado sobre o senhor se estenda a este amado rebanho. Deus abençoe Ivanildo, a sua vida, a vida do Danilo, estão aí na liderança dessa juventude. Os congressistas, que Deus abençoe a cada dia a vida de vocês e os faça prosperar no nome do Senhor Jesus. Pastores, amigos, vocês são bênção de Deus, tá bom? Nós vamos ler um texto aqui. Eu não vou fugir daquilo que foi proposto, que é uma geração contra a apostasia, mas eu vou ler outro texto, sem fugir, tá, da ideia. Eu quero ler outro texto com vocês. Quem trouxe Bíblia, levante a sua Bíblia assim, ó. Isso, bastante gente trouxe a Bíblia. Você tenha paciência comigo. Eu aprendi a pregar lendo a Bíblia, tá bom? Então você vai me ajudar também lendo a sua Bíblia comigo aqui. Então tenha paciência, eu prego ensinando, ensino pregando, mas no final vai dar tudo certo. E eu preciso me conectar com vocês naquilo que Deus quer continuar falando conosco, tá bom? Então nós vamos ler, pega aí Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 22, nós vamos trabalhar esse conceito da apostasia a partir deste texto aqui, mas também estaremos usando outros textos bíblicos. Capítulo 22, versículo 31, 32, quem encontrou, diga amém. Eu vou ler aqui, ó. Diz assim, ó. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei para que a tua não desfaleça, ou você não abandone a fé, não largue a fé, não perca a fé. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos palavra de Deus. E quantos podem dizer amém? Eu vou ser bem objetivo, tá bom? Prometo a vocês. Queridos, eu acredito que todos, se não todos, a grande maioria dos que estão aqui compreenderam o que é ser um cristão, o que é seguir a Jesus. Quando nós começamos, como devemos caminhar e aonde chegaremos depois desta caminhada. Viver com Cristo é uma trajetória, e ao final dessa trajetória, como foi cantado aqui, é a vida eterna, a morada celestial. E quando é que isso acontece? Isso acontece, é óbvio, quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus. É o início de tudo. E a partir desse momento que nós nos encontramos com Cristo, ou Cristo, melhor dizendo, encontra a cada um de nós, porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu, e nós ouvimos essa escolha, nós respondemos a este chamado, e após responder esse chamado, nós iniciamos uma caminhada, não sozinhos,
porque Jesus disse que não nos deixariam órfãos, mas enviaria um outro Consolador, o Espírito, que estaria caminhando conosco. Repito, e o alvo de tudo isso é a vida eterna, porque não adianta fazer tudo e não alcançar essa coroa que é a eternidade. Então todos nós, se não todos, você vai começar a caminhar hoje. Estamos caminhando para a eternidade. E entre esse começo e o fim, existem princípios que eles precisam ser praticados e exercitados por nós todos os dias, porque nós vivemos de experiências com Deus. A vida cristã, ela não é uma teoria vazia. A vida cristã, ela é prática. É só nós lermos o capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, onde Jesus ensina, e a gente vai perceber que todo ensinamento de Jesus ali é muito prático, é aplicado no cotidiano. Então existem experiências que nós vamos praticar todos os dias, até que Jesus venha. Quem está comigo, diga amém. Por exemplo, existem experiências cristãs que nós vamos praticar uma única vez, e é o suficiente. Um exemplo disso, o batismo nas águas. Nós obedecemos o princípio do batismo nas águas uma única vez. Não precisa ficar se batizando todo mês, todo ano. Uma única vez é suficiente, está garantido. Agora existem outras práticas, repito, que devem ser cotidianas. É todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, até que Jesus venha. E dentre isso, eu quero chamar a atenção de vocês para Provérbios capítulo 4, versículo 18, aonde o sábio diz que a vida do justo é como a aurora, como o sol, que vai raiando, que vai raiando, que vai raiando, até se tornar um dia perfeito. E eu estou pregando para uma igreja que é bíblica, e sabe que ele está comparando isso com a vida cristã. Nunca será um regresso, sempre será uma progressão. Diga assim: amanhã precisa ser melhor do que hoje. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera da igreja, que a igreja seja melhor amanhã do que aquilo que ela está sendo hoje. E essa sequência de aperfeiçoamento se dará até que ele venha. Então nós precisamos, é uma necessidade, fazermos a manutenção da nossa espiritualidade. E existem coisas que é de responsabilidade nossa, não é a responsabilidade de Jesus, é responsabilidade nossa manter essa espiritualidade saudável para a glória de Deus. E dentre todas as experiências que nós temos com Cristo, existe um carro-chefe, porque ninguém poderia viver ou experimentar se não tivesse fé naquilo que Cristo pode fazer. Então a fé é o carro-chefe. A fé é o que permite que todas as outras demais coisas sejam experimentadas. Você se batizou nas águas porque achava bonito se batizar, ou você se batizou porque tinha fé? Prega comigo, quero me conectar com vocês. Você buscou o batismo com o Espírito Santo porque você entendia que isso poderia ser um acaso, ou você buscou acreditando, tendo fé que Jesus poderia te batizar? Então tudo que nós fazemos por fé. E Paulo dizia: aquilo que não é feito por fé não é louvável a Deus, ao contrário, se torna pecado. Então a fé é o combustível
nível desta igreja. A fé é o que movimenta esta igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesses 2 versículos que nós lemos, lá em Lucas 22, Jesus ele vai dar um alerta a Pedro. Ele vai chamar a atenção de Pedro, dizendo: Simão, Simão, ainda hoje o diabo, ele pediu autorização para cirandar com a sua vida, como se ciranda o trigo. E vocês sabem o que é cirandar o trigo: é bater nele para que aquela casca saia e apareça o fruto do trigo. Em outros termos, Jesus estava dizendo: o diabo pediu para desgraçar a sua vida, para destruir a sua vida, para tirar a sua vida dos planos que eu estabeleci. Ele pediu autorização. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não diz: eu tomei a frente e lutei por você, ou eu convoquei o arcanjo com o exército e te protegi. Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Mas não é isso que ele diz. Olha o que ele diz no versículo de número 32. Mas eu roguei por ti. Eu fiz uma oração intercessória. Eu não lutei por você. Eu não enviei anjo para lutar por você. Eu roguei por ti, para que no meio de tudo isso você não perca e não abandone a sua fé. O que Jesus está dizendo? Pedro, a sua fé em mim é suficiente para superar todas as coisas e aguentar e se manter firme até o fim de tudo. Isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: a sua fé é suficiente, a sua fé é poderosa. O que você não deve fazer é perder essa fé, é abandonar essa fé, é rejeitar essa fé. E essa fé, quem tem fé aqui, diga amém. E essa fé que nós temos não é algo que nós produzimos de nós mesmos, mas essa fé quem nos deu foi Jesus. Quem nos deu essa fé? Olha a sua Bíblia em Judas, versículo 3, capítulo 1. Na Bíblia, em Judas, capítulo 13, eu vou chegar onde Deus quer. Quero que você entenda essa verdade bíblica. Olha o que Judas vai dizer: amados, procurando eu escrever-vos com todo cuidado acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar acerca da batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então ninguém aqui deixou de receber a fé. Se você teve um encontro com Cristo, nesse encontro Jesus, pela graça dele, te presenteou com algo poderoso chamado fé. É produto de uma ação humana. A fé não é produto, resultado de uma inteligência humana. A fé é um presente, pastor Sevilho, que Deus entregou a cada um de nós. E ninguém ganhou mais ou ninguém ganhou menos. Cada um ganhou na mesma proporção. Agora, pastor, eu vou chegar lá. Eu prego ensinando, ensino pregando. E não dá para falar de um tema desse gritando aqui, pulando. Esse tema não tem como. Pastor, se foi Jesus que deu a fé, e a proporção da fé é igualitária a todos, por que tem gente que parece que tem um nível de fé
maior do que o outro. Porque ela entendeu que Jesus dar é uma coisa, mas fazer a manutenção é outra coisa. Diga assim: Jesus me deu. Agora, cultura que provoca a pessoa do lado diz: agora a responsabilidade de cuidar e de fazer a manutenção é sua. Jesus disse: está aqui, ó. Ele não emprestou, ele deu. E eu sou responsável, primeiro, de manter essa fé, administrar essa fé, para que o nível dessa fé aumente todos os dias até que Ele venha. Quem está comigo e me entende, diga amém. Vou repetir: Ele te deu, mas quem tem que administrar é você, sou eu, é a igreja. E Deus leva muito a sério esse negócio de fé, gente. Ele leva muito a sério. Você está com a Bíblia aí? Vai lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38. Estou introduzindo você aqui. 38, 39. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, o recuar aqui é apostatar. Porque quem recua na fé, quem se apostata na fé, já não crê mais na ação do Espírito Santo, já não crê na sã doutrina. Quem se apostata na fé já não tem vontade de orar, não tem vontade de consagrar, não tem vontade de adorar, não tem vontade de cultuar, não tem vontade de exercer o ministério, não tem vontade. Porque toda essa falta de vontade é um efeito causado pelo abandono da fé. Ela é o carro-chefe. E aí o escritor aos Hebreus diz: o justo, a igreja, ela não vive e se alimenta do que ela vê, ela vive pela fé, ela caminha pela fé. E aquele que recebeu a fé, se ele recuar, se ele se apostatar, olha o texto, Deus diz: eu não tenho prazer nele. Você entende o perigo da apostasia? Uma pessoa que uma vez que provou da fé em Cristo e abandonou esta fé, Deus não sente prazer na alma, na existência desta pessoa. Percebe o perigo da apostasia e o que ela pode causar nesse relacionamento ser humano e Deus. Aí o versículo 39, isso aqui agora é para a gente dar glória. Nós quem? Eu acredito que nós que estamos aqui. Porém, não somos daqueles que se retiram, que abandonam, que se apostatam para a perseguição, mas daqueles que creem, que se mantêm firme na fé, para a conservação da alma até a vinda do Senhor Jesus. Tem alguém aqui? Se tem alguém aqui, você pode levantar as suas mãos e aplaudir a Jesus por isso. E aplaudir a Jesus por isso. A sua fé se manterá firme até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Quem quiser recuar, recue. Quem quiser se apostatar, se apostata. Mas tem pelo menos duas pessoas aqui que vai se manter firme. A primeira sou eu. Aonde está a segunda? Oh glória! Bendito seja o nome de Jesus. Então a fé é o carro-chefe, e nós não podemos permitir que ela desfaleça. E eu vou correr. Por que, pastor?
que a apostasia da fé, ela se torna algo perigoso, porque ela mexe com a espiritualidade, ela tira a saúde da igreja, ela entristece Deus, e ela faz com que você perca pelo menos 3 benefícios. Quantos benefícios? 3. Porque abandonar a fé não é só deixar de vir na igreja, não é só isso. Abandonar a fé é abandonar tudo aquilo que você um dia recebeu de Jesus. É abandonar tudo aquilo que um dia você experimentou do Cristo. Você sabe de cor, repita, é uma igreja bíblica. Capítulo 2 de Efésios, versículo 8, diz assim, que a salvação é pela graça de Deus. A graça é o favor imerecível, ou seja, é um presente, é uma dádiva. Eu não mereço, mas por graça eu recebo sem merecer. Segura. E esta graça, ela não se manifestou apenas para um grupo de pessoas, apenas para uma população ou uma nação. Mas Tito 2:11 diz que a graça de Deus, o favor de Deus, se manifestou e está à disposição de todos os homens. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. Jesus pode batizar com o Espírito Santo aqui, mas batiza pela graça. Jesus vai salvar aqui, mas salva pela graça. Jesus vai curar aqui, Ele pode curar, Ele tem poder, mas Ele cura pela graça. Jesus renova, mas é pela graça que Ele renova. Jesus levanta o que está caído, mas só levanta por causa da sua graça. Não é por merecimento, não é porque alguém faz alguma coisa, não é por nós, é pelo que Ele fez, é por Ele, é através dEle. Pensa comigo, a graça de Deus está aqui, ela está, eu não estou usando ilustração. A graça de Deus está aqui sobre nós manifesto, Num culto como esse, a graça de Deus está aqui. E nessa graça existem diversos benefícios que em Cristo Deus está disposto a nos abençoar. Está aqui. Agora, repito, nessa relação Deus-igreja, existe uma responsabilidade que é nossa. Olha o que o texto diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A graça está disponível, mas eu preciso do que para me apoderar dessa graça que se manifestou? Não, prega comigo. A graça está aqui, Essa graça salva, essa graça liberta, essa graça cura, essa graça batiza, essa graça transforma, essa graça enche do Espírito. Está aqui. Mas eu preciso me apropriar daquilo que já está aqui. E qual é a única coisa que Deus pede para que esta graça seja tomada como posse no meio desta igreja? Fé. Não, pastor, me falaram que tinha um sal grosso, me falaram que tinha rosa ungida, pastor, falaram que eu tinha que dar 7 pulinhos na onda no dia 31 de dezembro, tinha que colocar uma arruda, um patuá. Não, a Bíblia nunca disse isso. Alguém te falou que tinha rosa, que tinha água benzida? A Bíblia nunca disse. A Bíblia sempre disse que é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Se você crê a glória de Deus, você vai ver.
uma graça de Deus aqui nesta noite. Repita após mim, diga assim: o problema não é Deus fazer. O problema, aí assuma a responsabilidade, sou eu crer naquilo que Ele pode fazer. O problema não é Deus fazer, porque Deus tem poder de chamar à existência aquilo que não existe somente pelo sopro da sua voz. Gênesis 18:14 diz assim, que para Deus não há nada difícil. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todavia, dizendo algo ao nosso respeito, não faria. Isaías 43:13, eu sei que antes que houvesse um dia, Ele era, Ele é e sempre será, e não há ninguém que possa escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quem tem o poder? Jó 42:1-2 diz: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Não é algumas coisas, o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos ao meu respeito poderão ser impedidos. Você acredita naquilo que a Bíblia diz? Ela diz respeito a você, ela diz respeito a mim, ela diz respeito a esta igreja. Então o problema nunca foi Deus fazer. E agora é para lacrar. Lucas 1:37, para Deus não há nada impossível. Marcos 9:23, tudo é possível lá no templo do Salomão? Não. Tudo é possível só no dia do congresso? Não. Tudo é possível ao que crê, ao que crê, ao que crê, ao que crê. Você tem fé para ver a glória de Deus aqui? Mas a tua fé é morta, é uma fé viva, porque na sua fé não pode ser dita apenas por palavra. A fé é demonstrada por ação. Se tem alguém aqui que crê, cadê o povo do glória? Cadê o povo do aleluia? Cadê o povo do mistério? Cadê a igreja que acredita? Jesus ainda batiza, Jesus ainda salva, Jesus ainda transforma, o Espírito ainda opera. Há uma igreja que não abandonou a fé, há uma igreja que crê, há uma igreja que crê, há uma geração. Aleluia! Porque tem lugar aí que as pessoas não acreditam mais nisso aqui não, viu? Tem lugar aí que não acredita nem mais no Espírito Santo. Eu estou falando de Assembleia de Deus, hein? E eu sou assembleiano desde o momento que eu encontrei com Jesus. E tem assembleia que o glória tem que ser baixo, línguas estranhas não pode. Jesus não batiza mais com o Espírito Santo, porque ninguém ora mais para Jesus batizar. Quando Jesus cura alguém, todo mundo se assusta. Por que isso? Por que isso está acontecendo? Porque é um abandono da fé. Porque quem crê em Jesus nunca vai se surpreender com aquilo que Ele faz, porque crê que Ele faz todas as coisas. Sinal, milagre, maravilha, nunca foi para a igreja. Sinal é para o incrédulo. Porque nós estamos aqui, supostamente se tivesse um paralítico, e quando essa juventude estava cantando cânticos espirituais a Jesus, o paralítico levantasse, eu não ficaria assustado. Que é isso, pastor? É arrogância? Não ficaria assustado. Eu louvaria Jesus,
Mas por que o senhor não ficaria assustado? Porque eu conheço Jesus, eu creio em Jesus, eu sei o que Ele tem poder de fazer. Só fica assustado quem não crê mais, só fica assombrado quem não crê mais. Mas se isso acontecer aqui, nós não vamos nos assustar, nós vamos louvar a Ele, engrandecer a Ele e dar glória. Você tem fé para tomar posse da graça de Deus aqui hoje? Segundo ponto, vou terminar. Que a apostasia ela pode causar um perigo para a igreja. Esse vocês sabem de cor também. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível e é necessário que aquele que se aproxima dele tenha o quê? Tenha o quê? Tenha fé. O que é que me leva para mais perto de Jesus? Vocês estão espertos. O que é que me leva para mais perto de Jesus? E quanto mais perto eu estiver, mais íntimo eu sou. Você percebe? Porque o alvo do inimigo da nossa alma é a nossa fé. Não está preocupado com o teu namorado não, moço. O namorado é seu, o diabo não quer tomar ele de você não. E nem de você, rapaz. Está preocupado com o teu carro, com a tua casa. Nada disso. Está preocupado com a tua fé. Porque é a sua fé que sustenta todas essas coisas em Cristo Jesus. É a tua fé que faz com que você ande junto com Deus e nunca vai estar sozinho. Porque Deus está em todos os lugares, mas não anda com todos. Para andar com todos tem que ter uma fé que se submeta à vontade dEle e te leve para o lugar mais alto aonde alguém pode estar, aos pés do Senhor Jesus. Quanto mais fé você tiver, mais intimidade você vai possuir. Se você perder a fé, você perde a comunhão. Uma pessoa que não tem fé, Jesus pode descer aqui, irmão. Ela não vai sentir nada. E ela vai ficar se auto-justificando. Não, foi o pregador que não pregou. Foi o tecladista que errou ali. Não, a culpa é do baterista que estava com muito fazendo. Não é que vocês estão fazendo, não. Não, a culpa foi da mocidade. Não. Porque a minha espiritualidade não depende de quem prega, não depende de quem canta, não depende de quem toca. A minha espiritualidade depende da minha fé. O que me leva aos pés de Jesus não é a música, não é o pregador, não é ninguém. O que me leva aos pés de Jesus é a minha fé. E quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai perceber que Ele é grande. Abre aspas, uma ilustração simples, mas é verdadeira. O menino fez uma pergunta: pai, que tamanho é o tamanho de Deus? O pai apontou, consciente do que estava dizendo, disse: está vendo aquele avião? Deus é daquele tamanho. O menino olhou e disse: pai, mas me falaram que Deus era tão grande, mas aquele avião é tão pequeno. Deus é pequeno, pai. O pai chamou o menino, foi para o pátio do aeroporto. E aí aquele menino viu aquele Boeing. Aí o menino perguntou: pai, esse avião é o mesmo que estava lá no alto? O pai falou: é o mesmo. Mas por que aquele está tão grandão e lá ele estava tão pequeno? Aí o pai disse: é porque lá você estava distante, e quem está distante não consegue perceber a grandeza. Mas aqui você está perto, e quem está perto percebe o quanto é grande.
passou a mão na cabeça da menina e disse: assim é Deus. Quando você perde a fé, quando você não tem fé, o teu Deus é pequeno, o teu Deus não pode fazer. Mas quando você vai para os pés do Cristo pela fé, você percebe que Ele é poderoso, que Ele é extraordinário. Eu prego por conhecimento bíblico, mas eu prego por revelação, e o Espírito da profecia, ele toma minha boca dizendo aqui nesta noite: eu estou pegando na mão de alguém aqui, eu estou pegando na mão, eu estou renovando a fé e estou te trazendo para perto, para perto, para perto, para perto. Só quem acredita vem para perto, vem para o meio, vem para os pés. Cadê o povo do glória? Cadê o povo do aleluia? Cadê os que são batizados com o Espírito Santo? Por alguns segundos, com a sua mão lá no alto. Uma é pouco, levante as duas, e por alguns segundos glorifique a Ele, engrandeça a Ele, exalte. Como um imã chamado fé, vai permanecer aos pés de Jesus. Você pode sentir Ele aí, você pode sentir Ele aí. A sua fé te permite a sentir Ele aqui. Oh glórias, oh glórias. A apostasia da fé, ela afasta a igreja, ela afasta a pessoa dos pés de Cristo. Mas a fé, uma vez exercitada, ela te aproxima a cada dia mais. E eu vim com uma mensagem profética aqui. Tem gente hoje aqui que entrou com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas essa semente está sendo plantada neste congresso, em uma terra chamada graça. O Espírito está jorrando sobre essa semente uma água que sai do trono de Deus. E ao final deste culto, a sua fé aumentará. Deus te levará para um nível maior. Deus te levará a viver coisas extraordinárias. Os seus olhos, a sua visão espiritual será aberta de uma maneira que você vai ver, você vai ouvir coisas que não chegou ao teu coração, não veio à tua mente. Mas Deus nesta noite está aumentando o teu nível, e você viverá para a glória de Deus. Encerro agora. Terceiro período. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse penúltimo texto. Eu leio esse e cito um outro. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos 3 inimigos no meio desse trajeto até a vida eterna. O primeiro é
segundo é o mundo. E o terceiro é o diabo, que brama como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E a fé é suficiente para nos dar condições de vencer esses três inimigos. Tem gente aqui que a carne pede algumas coisas, mas ele não alimenta ela, e não é porque ele é forte, é porque ele tem fé em Jesus Cristo. Há momentos que a tua carne está tão assim, mas você não cede ela, porque a sua fé é maior do que o desejo da sua carne. O mundo tenta te sufocar com essas ideologias diabólicas e satânicas, querendo de alguma maneira oprimir a igreja, mas a igreja avança, resiste por algo chamado fé. O diabo, com seus dardos, com as suas armadilhas, com as suas setas, nos atacam, mas nós o resistimos pela nossa fé, porque a fé não é um elemento de ataque, a fé é um elemento de resistência. Isso aqui ataca, a minha fé resiste. Isso aqui ataca, a minha fé resiste. Quando Jesus foi atacar o diabo, ele disse: está escrito. Por isso que na armadura do capítulo 6 de Efésios, eu encerro, a espada do Espírito é comparada ao escudo. Com a palavra eu ataco, com a fé eu resisto. Ela é comparada ao escudo. E o escudo é uma parte da armadura, e vocês são inteligentes, que é de resistência. Se faltar a espada, ele dá uma escudada na cabeça, mas normalmente o escudo você defende, a espada você ataca. E não sei se vocês já viram aqueles filmes históricos. O escudo é tão resistente, talvez por isso Paulo usou ele nessa analogia, que aqueles soldados romanos, eles ficavam, né, tinham aqueles que atacavam as flechas, eles ficavam no meio, escudo aqui, escudo aqui, escudo aqui, escudo aqui, e os que estavam no meio, escudo em cima. Todos eles que estavam ali dentro estavam protegidos pelo escudo. Percebe porque você está de pé ainda? Porque tem um pouquinho de fé, e ainda na pouca fé você não negou, você está resistindo. Ainda na pouca fé você não se entregou, você está resistindo. E Jesus viu essa pouca fé, se levantou aqui hoje para renovar sobre a nossa vida. Fique de pé no nome de Jesus. Talvez o diabo soprou. Vou pegar agora. Final do ano, época de festa. Ele vai se distrair. Ela vai se distrair. Vamos abaixar a guarda. Aí é onde eu entro. Só que esse congresso e esse tema veio na hora certa, e a casa dele caiu, porque aqui ninguém voltará atrás, aqui ninguém abandonará aquilo que Cristo colocou nas nossas mãos, mas aqui nós nos esqueceremos das coisas velhas que para trás ficam e vamos avançar para aquilo que foi proposto diante de nós. E você pode usar a sua fé não apenas para
te auto-beneficiar, mas você pode usar a sua fé para proteger alguém que está do seu lado. Esse escudo chamado fé, ele protege você, protege a sua casa, protege você, protege os seus filhos. Você entende, gente? Eu quero que vocês entendam por que nós devemos alimentar a nossa fé, investir na nossa fé. Tem lares aqui que o inimigo não entrou, porque existem mulheres lá que estão cheias de fé e pela fé estão orando, consagrando pelos filhos. Jovens, tudo isso está acontecendo porque vocês tiveram fé e acreditaram que poderia ser possível acontecer. Você precisa cuidar da sua fé. Você não pode sair daqui desse congresso depois de ter ouvido esses cânticos, de ter ouvido a exposição desta palavra e não se preocupar com aquilo que Jesus te deu, a sua fé. A sua fé, eu quero que você tenha pesadelo nesta madrugada e o anjo te acorde soando no teu ouvido: eu preciso alimentar a minha fé, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a consagrar, eu vou voltar a ler a palavra, eu vou ficar frequente no culto, eu vou começar a ajudar o meu pastor. Eu preciso alimentar a minha fé, porque tudo isso aqui não é um cruzeiro não, viu? Vida cristã não é um cruzeiro gospel. Vida cristã é guerra, vida cristã é batalha. Por isso que Paulo diz que Jesus nos alistou como exército de Cristo. E aí Paulo, ao final da sua carreira, ele disse: eu combati um bom combate. Paulo não via a vida cristã como um passeio, como uma diversão. Paulo via a percepção de Paulo em relação à vida cristã é de um combate, é de uma batalha. A visão que nós temos que ter de um culto como este não é de entretenimento, não é de performance. Há uma batalha no mundo espiritual aqui, há uma batalha contra esta juventude, há uma batalha contra estes jovens. E aí Paulo diz: combati o bom, acabei a carreira, mas eu guardei a minha. Cutuca a pessoa do lado aí, diz: guarda a sua fé. Não, cutuca mesmo assim, não vai. Vai, guarda a sua fé. E aí olha no olho dela e provoca para ela não ficar só com raiva de mim. Olha no olho dela e diz assim: ó, se você está achando que igreja é parque de diversão, você está enganado, está enganada. Igreja é exército, igreja é batalha, igreja é guerra. Aí diz para ela assim: ó, pega a tua armadura, pega o teu escudo e vem para a guerra, vem para a batalha, vem para a peleja. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está ao teu lado, se você tem comunhão com ela. Eu encerro com essa singela oração. Curve a sua cabeça, se você pode. Pastor, o que é que nós vamos orar? Nós vamos pedir a Jesus uma renovação da nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Nós vamos receber essa graça de Deus aqui. E na medida que Jesus for renovando a nossa fé, esse caroço pode sumir, esse tumor pode sumir. Enquanto Jesus vai renovando a nossa fé, Ele vai cortando o laço e a armadilha que foi preparada, fechando a sepultura. Enquanto Ele vai renovando a nossa fé, você que não é batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado hoje. Enquanto Ele vai renovando a nossa fé, você que estava longe, Jesus vai te trazer para perto. Quem vai orar comigo? Diga amém. Curve a sua cabeça e ore comigo. Pai, cuja presença nós estamos, Senhor, te agradecemos por esses cânticos espirituais
que esta amada juventude entoou ao Senhor. Te agradecemos pelos testemunhos que glorificam o teu nome. Te agradecemos pelo alerta fundamentado na tua palavra, da nossa responsabilidade acerca da nossa fé. Mas dentro das nossas limitações, da nossa fraqueza, Pai, nós invocamos o teu nome, Jesus Cristo, pedindo que venha com renovo espiritual, um renovo sobre a nossa fé. Aumenta o nível da nossa fé, nos leva além, Senhor, da nossa fé. Existem pessoas que entenderam e ouviram a tua voz e estão orando comigo nesta noite. Eu encerro a minha fala, Jesus, e entrego ao teu Espírito, para que sobre aqueles que estão orando de forma quebrantada e piedosa, esta graça que está sobre este lugar comece a renovar agora, comece a renovar agora. E na medida que o Senhor vai renovando, 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 o Senhor vai renovando. Deus, esta graça, ela traga benefícios sobrenaturais. E aonde houver agora, Pai, aonde houver agora, renova, 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 Jesus, renova, Jesus, renova. Renovar a fé em Cristo hoje. Não vou forçar a barra. A palavra de Deus tem poder por si só. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo essa noite. Se tem alguém aqui que quer renovar a aliança com Cristo essa noite. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer se reconciliar com Deus essa noite. Eu vou perguntar de novo, já tem uma alma aqui. Alguém quer entregar sua vida a Cristo essa noite? Tem algo dentro de você que vai te tirar da boca do leão. É fé, fé, fé. Se você não exercitar ela, talvez não terá outra chance. Se você quer reconciliar hoje, venha. Se você quer colocar vida na tua fé hoje, venha. Aplauda o Senhor que Deus está trabalhando aqui hoje. O Espírito Santo está operando aqui sobre as vidas hoje. Alguém aqui mais quer aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador? A última chamada. Alguém aqui quer se reconciliar? Vanildo, eu me afastei. Vanildo, eu desisti. Vanildo, eu enfraqueci. Eu me afastei. Eu vejo Deus de longe, mas não sinto mais. Quer trazer vida à tua fé hoje? Venha. Venha que Deus tem vida nova para você. Terceiro apelo. Vanildo, eu sou crente, sou batizado nas águas.
Você que sabe que precisa de um renovo, precisa fortalecer tua fé,